Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. E infelizmente a live não foi possível fazer ao vivo, mas vou fazer aqui gravado mesmo e enviar para vocês assistirem. Eu peço que você compartilhe o vídeo, dê o seu like, compartilhe este vídeo, que é um vídeo importante, um assunto importante, que é dos vídeos sobre a agenda global. Infelizmente a internet hoje não ajudou, mas está aqui o vídeo, eu vou enviar, vou começar a falar sobre esses assuntos. E a agenda global, ela interage também com a igreja, tá? O que nós vemos hoje em dia, tá? Hoje em dia nós vemos a modernidade, nós vemos a igreja aos poucos, as pessoas, tanto os fiéis como alguns padres, leigos, que hoje querem modernizar a igreja, não de hoje, mas de muito tempo, para abolir, por exemplo, o pecado, abolir tudo que pode ser pecado, tudo que pode ser errado, que não existe mais pecado. Inclusive, recentemente teve uma notícia de um padre que é psicólogo lá na Alemanha, que estava falando sobre os padres que podiam assistir filmes adultos, aqueles filmes que têm relações sexuais, tal, que não pode falar aqui o nome, que começa com por e termina lá com grafia. Então ele aconselhou que seria uma maneira de alívio, uma maneira boa dos padres fazerem, assistirem isso para se aliviarem, para, sabe muito bem como se alivia, sozinho. Então, algo absurdo, Então, sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma, falando sobre isso. Abolindo qualquer tipo de ideia de santidade, Que nós sabemos, para ser santo, nós temos que sermos cada vez mais puros, nos purificar. E esses filmes, essas coisas, faz com que você polua sua mente, faz com que você se afaste de Deus. Quanto mais um sacerdote. Então, induzindo os sacerdotes, os jovens sacerdotes, os que estão entrando agora, induzindo para um pecado mortal, induzindo lá para um pecado mortal. Então, é algo muito complicado, o que a gente está vivendo hoje em dia. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer com que a igreja perca a sua identidade. Como estão fazendo isso? Em primeiro lugar, falando aqui para vocês, a igreja não vai acabar, a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja está sendo atacada por dentro há muito tempo, há muitos anos, há muitas décadas, se preparando, os inimigos da igreja, preparando a igreja para a sua destruição, para mudar a igreja. A ideia é mudar a igreja. Vocês verem explicitamente lá na Alemanha que o pecado não existe, certas coisas não existem, acabar com o catecismo, virar uma igreja ecumênica. Tem tantas ideias aí de pessoas que querem unificar as religiões, unificar a igreja católica com a igreja protestante. Tem ideia aí recentemente aí, umas conversas aí de trazer o Lutero para se juntar com a Igreja Católica novamente, alguns boatos, algumas conversas que não são boatos, que são verídicos, mas tem que buscar mais informações. Mas diga a você que nesse período agora, em pouco tempo, isso não vai acontecer, de quererem fazer santos protestantes, por exemplo, que seria um absurdo, principalmente porque os protestantes não creem na santidade, não creem nas imagens, por exemplo, focam nas imagens como se fosse algo de idolatria, foram ensinados assim. Então, colocar uma imagem de Lutero no Vaticano já foi algo assim que muito esquisito, muito estranho. Quanto mais fazer o que ele seja um santo, seja alguma coisa desse tipo. Mas santo do quê? Santo dos protestantes, que eles nem acreditam nisso? Então, é algo assim complicado de se pensar as propostas que vêm na igreja de hoje em dia. Tá? Eu não quero aqui citar nomes, não cabe aqui eu julgar as pessoas, falar quem está falando, quem não. Não é o propósito do vídeo. O propósito do vídeo, o propósito dessas lives
é falar para você que existem projetos de mudança da sociedade em geral, a mudança de pensamento, a mudança dos valores, e a igreja está nesse bolo. Infelizmente a igreja está nesse bolo. Então os verdadeiros católicos percebem isso. E não é que a igreja vai acabar. A igreja verdadeira não vai acabar nunca. O que era pecado continua sendo pecado, o que era dogma continua sendo dogma, né? Não importa o que aconteça daqui para frente, né? Se aprovar um santo comunista, ou um Lutero virar um santo, não importa o que aconteça, né? Nós temos que ter a consciência do que é o catolicismo de verdade, porque a cada dia que passa querem apagar o catolicismo, tirar a identidade da igreja para unificá-la com outras religiões, que é um projeto mundial para que acabe as religiões. Porque para a elite global, para muitas pessoas que estão no poder, a religião atrapalha a evolução humana. Tá? A religião promove guerras, promove conflitos. Então, nas teorias dessas pessoas. Então, melhor você tirar Deus do mundo. Tirar esse conceito da religião, fazer com que a religião seja destruída, não por eles, mas cada dia que passa por dentro, adentrar a religião, adentrar a igreja, para colocar pessoas lá, instruir nas aulas, né, de catequese, instruir nos seminários novas ideologias, afastar os futuros sacerdotes do que é o Evangelho, do que é a doutrina católica de verdade, e fazer uma seita ecumênica, algo assim, totalmente velada. Tá? Essa é a ideia dos inimigos da igreja, de modificar a fé, modificar a religião, modificar a igreja. O que eles pensam hoje é, cada dia que passa, modernizar. Não é pecado você ter um casamento homossexual. Não é pecado ter os relacionamentos homoafetivos. Não é pecado você fazer isso, fazer aquilo. Não é pecado você vai se confessar, o jovem cai no vício da masturbação, que eu estava falando no começo. Aí o padre, não é pecado, nada é pecado, nada é pecado. Só é pecado você matar e roubar. E olhe lá. E ir contra os interesses aí do pessoal aí que é paz e amor, né? As pessoas vermelhas aí. Mas eles têm tomado espaço e eles estão no controle da situação, entre aspas, que nós sabemos que tudo acontece com a permissão de Deus. E Deus já avisava, Cristo já avisava sobre isso, sobre os falsos profetas, já avisava sobre as situações que ele falava, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé sobre a terra? Então tudo isso é bíblico, né? Tudo isso é uma escalada, as coisas vão piorando. Tá? A falta de fé, a apostasia, as pessoas não querem mais ter responsabilidades. A religião é apenas uma válvula de escape, a fé é apenas algo bonito, eu vou me casar na igreja católica porque lá é bonito, para tirar foto, é algo assim. Não tem importância na sua vida espiritual. As pessoas não acreditam apenas em algo de bonito, mas não concordam mais com a igreja. Só vem a beleza, só vem a arquitetura do lugar, mas não tem espiritualidade. Tá? Isso eu falo de muitas pessoas, é lógico. Tem muitos padres bons, tem muitos bispos bons, tem muitos leigos bons, muita gente que segue o evangelho de fato, de como ele é. Só que existe esses inimigos que estão aí vestidos de pele de cordeiro para tirar a fé das pessoas, matar a fé das pessoas. Que o próprio Cristo nos alerta sobre essas pessoas. Cuidado com aqueles que matam a sua alma, né? Não fique preocupado com aqueles que querem matar o corpo, mas com aqueles que matam a alma. Então estão matando a alma das pessoas. Estão levando as pessoas à perdição, inclusive sacerdotes, levando os sacerdotes desde o seu ensino para a perdição. Se a pessoa não for esperta, não estudar
o que é a Igreja Católica de fato, vai se perder completamente, vira uma dessas pessoas que prega astrologia na Igreja Católica, por exemplo. Quantas pessoas, hoje mesmo eu estava vendo uma pessoa católica, famosa até, falando dos signos, falando dos astros, das pedras mágicas, não sei mais o que. É um absurdo muito grande. O signo é uma mentira. Essa questão do signo é uma mentira muito grande. Não leva a nada, não existe. Tá? Não existe esse negócio dos astros terem alguma função na sua vida. São coisas naturais, são coisas que Deus fez, as estrelas, os planetas, mas não tem nada a ver com a gente. Não muda nada se a Lua está cheia, se a Lua está minguante, se Marte está do lado direito, do lado esquerdo. Não muda nada na sua vida. É só você ler um jornal com um signo, vai dizer uma coisa. Se você pegar um outro jornal, vai dizer outra. No mesmo dia, às vezes eles trocam os signos com as mesmas coisas que estavam falando. Por exemplo, um cara que é de Áries vai ler lá uma coisa. Aí a mesma coisa que estava escrito para o de Áries vai estar escrito para o de Capricórnio, de Sagitário. Né? Então é uma mentira muito grande. As pessoas caindo nisso, nessa conversa, fazendo mapas astral. É uma mentira. Isso é uma mentira. É uma técnica até. Tem pessoas que vão por inocência, fazem por inocência, e tem pessoas que fazem por má fé. Né, para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas. Isso é uma técnica para você falar o que as pessoas querem ouvir, falar coisas. Parece que as pessoas sabem tudo da sua vida, mas não. Focam em coisas que todo mundo faz, assim, em questões, coisas genéricas, de sentimentos, de afetos, né, de problemas. Todo mundo tem problema. Quase todo mundo tem problema com dinheiro, quase todo mundo tem problemas amorosos. Né? Então, é algo assim, é tudo mentira. Tá? Então, o católico moderno, hoje, ele não é mais católico. Até mesmo os padres e bispos não são mais católicos. Tá? Eu falo dos modernos, da modernidade. E querem unificar tudo, e tudo é bom, tudo pode. É o relativismo, a religião do relativismo, para que lá na frente, esse é o projeto. Não estou dizendo que vai se concretizar. Tá? Rezemos, temos que sempre rezar, que Deus não permite. Deus permite até certo ponto, mas depois Ele não permite mais, porque não pode, porque se permitir tudo, seria sinal que seria uma derrota. Então Deus não perde, Deus permite, porque é necessário que as coisas aconteçam, mas não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Mas o projeto todo é que lá na frente a Igreja Católica seja uma outra coisa, totalmente diferente do que é uma Igreja Católica. Seja uma igreja ecumênica que receba todas as religiões, estejam lá presentes todas as religiões, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Hinduísmo, muçulmano, seja a ideia da unificação. Porque muitos falam, Cristo quer unir todos os povos, raças, línguas e nações. Sim, mas na fé verdadeira, na fé em Jesus Cristo. Mas nesse sentido que estão fazendo, esse ecumenismo que fazem, não estão unindo em Jesus Cristo, estão cada um na sua. Estou unido no Maomé, estou unido no Buda, estou unido no Allan Kardec, não importa, no Exu Caveira. Então não importa o que eu creia, eu vou continuar acreditando naquelas coisas que eu acredito, eu não vou me converter, porque a conversão não existe mais. Não prega-se mais a conversão. Você não precisa mais se converter para poder ser feliz, ser de Deus, ser salvo, ser santo, que nem a ideia lá que eu falei lá de trás que estavam querendo. Né? Uma conversa ainda no início de querer santificar aí pessoas que não são católicas, né? Para colocar nos altares. Mas isso é uma conversa para lá para frente, que eles vão querer colocar isso. Estou falando para você algo que está em curso. Tá? Não é mentira nenhuma, não tem mentira nenhuma aqui. Vocês podem pesquisar, vocês podem ver o que está acontecendo a olho nu. O que está acontecendo aí. É um projeto de destruição da fé. Tá? É isso que está acontecendo para cada dia que passa ser uma igreja mais vazia espiritualmente. Tá? Não cobrar mais nada, não cobrar da santidade, não cobrar da conversão. Você precisa só ir lá e se sentir bem.
falar tudo, olha, você é filho de Deus, você é amado, você para poder a pessoa sair lá feliz, mas não convertida, não vai se converter. Vou continuar na minha vida mundana, bebendo, fumando, fazendo sexo, traindo, então fazendo uma porção de barbaridades, porque Deus me ama. E não tem conversão, não existe a conversão, não existe excomunhão, não existe nada. Tá? Então é essa a questão, nada existe mais. Só existe o amor. Só existe o amor. Então, a igreja, esse projeto, se concretizasse, a igreja ia virar um museu, ia virar peça de museu, não ia mais existir se fosse seguir esse projeto até o final. Mas não vai seguir porque Deus não vai permitir, tá? Porque Deus existe, né? Deus está aí e Ele vai pôr a sua mão no momento certo. Porque Ele já falou, Ele já explicou muito bem lá no passado que a humanidade ia se esfriar tanto, né? Ia se esfriar tanto que vai parecer que não ia ter mais fé na Terra. Tá? Então é isso que está acontecendo. Ok? E o que nós podemos fazer? Referente à igreja, é nas mãos de Deus. Tá? Não há como você mudar a igreja sozinho, não há como você, não precisa ficar brigando com ninguém. Como eu estava vendo num vídeo do Bernardo Kister, do Tiba, né, com eles, uma ideia muito bacana é vocês se juntarem os conservadores, né, os tradicionais, as pessoas que querem seguir a igreja de sempre, se unam em grupos para rezar, para conversar, para até debater com as pessoas do outro lado, para poder ajudar e juntar as pessoas que têm dúvidas, as pessoas que têm sede de Deus. Às vezes uma pessoa que chega na igreja agora, né, você acolher, explicar o que é a verdadeira fé católica. Né? Então, sempre rezar, buscar a vida espiritual mais do que nunca. A vida espiritual, busca a sua vida espiritual. É o espiritual. Não precisa brigar com ninguém. Vamos nos juntar, se junte em grupos, mas vamos continuar indo à missa, vamos continuar comungando, né? Mas vamos nos unir, aqueles que querem a Igreja Católica de verdade, para nós não nos deixarmos levar e não abandonar a igreja. A gente não pode virar as costas e abandonar tudo. Nós temos que ajudar as pessoas. E os jovens que estão chegando agora? Vamos ser catequistas, nós temos que lutar. Você que tem algum conhecimento, lute para ser um catequista, ajude os jovens da sua paróquia, pregue o evangelho, se junte com pessoas que pensam também como você, para poder mudar um pouco, para poder atrasar essa agenda, atrasar esse projeto. Tá? Porque eles estão aí livres, leves e soltos. Nós temos que fazer esse trabalho. E tem muita gente fazendo um bom trabalho. Pessoas do YouTube, pessoas, padres também muito bons. Tem muita gente trabalhando. Tem muita gente trabalhando. Mais do que nunca, a vida espiritual e a vida em comunidade e indo lá, pregando, né, alertando, falando diretamente para os padres, falando com grupos. Ok? Essa é o que tem para fazer. E Deus é por nós. Deus agirá, como Ele mesmo fala. Você pode ir lá sem medo que eu vou colocar palavras na sua boca. Amém? Então isso, meus irmãos, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.